Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Como os senhores sabem, nós estamos na terceira parte do livro, que trata sobre os processos nos tribunais. Já iniciamos a análise dos recursos em espécie, estamos vendo a apelação e vamos dar continuidade à análise da apelação pelo tópico que aparece na tela aí para os senhores, a interposição da apelação. Vamos a ela. O prazo para a interposição da apelação é de 15 dias, como se extrai do parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC. Quanto ao seu modo de cômputo, aplicam-se as regras gerais sobre prazo e aquelas específicas dos prazos recursais. É recurso de competência do tribunal, dito juízo ad quem. Mas sua interposição faz-se no juízo a quo, isto é, aquele que proferiu a sentença. A rigor, há duas manifestações encartadas em uma mesma petição. Uma dirigida ao próprio órgão a quo, chamada de manifestação de interposição, em que a parte anuncia que vai interpor o recurso. E uma outra manifestação, que é dirigida ao tribunal, e ela é constituída pelas razões recursais, em que o recorrente expõe as razões por que a decisão deve ser alterada e formula o pedido de reforma ou cassação da decisão, fixando os limites dentro dos quais pode decidir o tribunal, julgando o recurso. No passado, essas duas manifestações ocorriam em momentos distintos. Atualmente, ambas devem ser apresentadas em momento único, na interposição do recurso, portanto, numa única peça. O parágrafo 3º do artigo 1003 prevê que a interposição do recurso ocorre mediante o protocolo da petição em cartório ou conforme as normas de organização judiciária. Mas há também a possibilidade de envio dos recursos por meio eletrônico, observados os requisitos previstos na lei própria, na Lei de Regência, que é a Lei 11.419 de 2006. Vejam a esse sentido o teor dos artigos 2º e 10 dessa Lei 11.419 de 2006, a Lei dos Processos Eletrônicos, e a regulamentação definida por cada um dos tribunais. Juízo de retratação na apelação. A possibilidade de retratação pelo juízo a quo na apelação está regulada nos artigos 331 em seu caput, 332 em seu parágrafo 3º e 485 em seu parágrafo 7º. Trata-se de hipóteses em que se permite ao juízo a quo que, recebendo a apelação, volte atrás, alterando sua sentença. Juízo de retratação, portanto. Nesse sentido, o juízo a quo emite um juízo de mérito recursal. Nos termos do parágrafo 7º do artigo 485, tendo sido proferida sentença terminativa, isto é,
sem resolução de mérito, e tendo havido a apelação, o juiz pode voltar atrás. Tem, para fazê-lo, o prazo de 5 dias. Na hipótese do parágrafo 3º do artigo 332, se liminarmente houver julgamento de improcedência da demanda e a parte apelar, o juiz poderá retratar-se, também no prazo de 5 dias, hipótese em que determinará em seguida o normal prosseguimento da ação. O mesmo se passa no caso do artigo 331. Interposta a apelação contra a sentença de indeferimento liminar da inicial, o juiz pode retratar-se em 5 dias. Nessas 3 hipóteses, o prazo é impróprio, uma vez que seu descumprimento não gera consequências processuais. Deve, portanto, entender-se que se trata de uma recomendação para que o juízo faça logo. Obviamente, há um limite para o exercício dessa retratação, que é quando o processo, que é o caso que o processo ainda deve estar com o juízo à quo. Não reformada a decisão, devem os autos ser remetidos ao 2º grau para que seja julgada a apelação em sede do tribunal. Conteúdo da apelação. A petição de apelação conterá os nomes e a qualificação das partes. Mas essa é uma exigência secundária. Como a apelação é interposta em um processo que já está em curso, em que as partes, portanto, já foram qualificadas, a incompletude ou mesmo a ausência de qualificação não gera defeito nenhum. O importante é que as razões recursais veiculem a exposição do fato e do direito e os fundamentos do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. O recorrente precisa ainda formular o pedido recursal, isso é, o pleito de reforma ou cassação da sentença recorrida, de forma a delimitar o âmbito de devolutividade do recurso. É defeituosa a apelação que apenas proteste genericamente pela reforma da sentença recorrida. É preciso, portanto, que se faça pedido de nova decisão ou de anulação da sentença, e que este pedido seja compatível com os fundamentos trazidos nas razões de apelação. Qualquer deficiência nesse ponto implicará a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, aquele dever de prevenção que nós já falamos, aquela lógica do princípio da primazia da resolução do mérito em 5 dias, portanto, deve ser oportunizada ao recorrente a sanabilidade do vício. A absoluta falta de fundamentação ou de pedido, contudo, será incorrigível. Em regra, proíbe-se inovação no recurso de apelação. Ou seja, não pode o apelante deduzir em seu recurso fatos que não foram discutidos em 1º grau. As exceções concernem aos fatos que ocorreram depois da decisão recorrida. Vejam esse teor, o artigo 933 em seu caput. Tem que ser fatos, portanto, supervenientes. E aqueles que, embora já existissem ao tempo do processamento do juízo de 1º grau, não tenham sido objeto de alegação por motivo de força maior, devendo essa ser comprovada pela parte. A força maior deve vir comprovada, portanto, pela parte recorrente. Vejam o que dispõe o artigo 1014 sobre esse respeito. Ressalva-se também a matéria de ordem pública, que é cognoscível de ofício nos limites da extensão do efeito devolutivo. Parágrafo 3º do artigo 485 diz que as questões de ordem pública podem ser reconhecidas de ofício, e o caput do artigo 933 também. Vejam, essa impossibilidade do tribunal conhecer de ofício das questões de ordem pública acaba resultando, como nós vimos, no que se chama de efeito translativo. Dentro daquilo que a parte recorreu, portanto, no efeito devolutivo horizontal, dentro do que se inclui no efeito devolutivo horizontal, aquilo que a parte expressamente impugnou, o tribunal pode tomar conhecimento das argumentações trazidas pela parte expressamente, bem como das questões de ordem pública, mesmo que não tenham sido alegadas,
Isso vai gerar, portanto, no efeito devolutivo vertical, no plano vertical, o eventual conhecimento de uma matéria que a parte não abordou expressamente. Isso é o chamado efeito translativo ou efeito devolutivo no plano vertical. Vejam a esse respeito os parágrafos 1º e 2º também do artigo 1013. Tá certo? Bom, vamos ficando por aqui por hora, meus amigos. A partir do próximo vídeo, nós daremos continuidade à análise da apelação pela consideração dos efeitos da apelação. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.